nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar. Ele mandou um abraço. Vamos colocar de pé. Nós estamos lendo, já é a terceira palestra que nós lemos em Marcos 17. Aliás, Marcos 8, não existe Marcos 17, o versículo que é 17. São Marcos capítulo 8, versículo 17. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais quando parti os 5 pães, e entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os sete entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Oremos. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela vida que Tu nos dás, que Tu nos tens concedido, por estarmos agora com saúde diante da Tua presença. Muitos já não podem dizer o mesmo, porque estão nesse instante acometidos por enfermidades, por lutas e problemas, e estamos aqui porque temos vencido algumas batalhas em nossas vidas, e só em entrarmos por estas portas, só em estarmos junto com essas pessoas simples e humildes, já mostra que temos vencido de alguma forma, em alguma área das nossas vidas. E pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito. Somos gratos a Ti, sem o Senhor nada podemos nem sabemos fazer. Que possamos ter um agradável culto na Tua presença e que o Senhor nos guie às Tuas verdades e mude o nosso entendimento, purifica-nos dos nossos pecados, que são muitos. Pecamos constantemente contra o Senhor, por atos, palavras e pensamentos, e Tu, como Deus misericordioso, Tu, ó Pai, estende para nós o cetro de misericórdia nesta hora, para que possamos nos aproximar de Ti e receber de Ti a porção devida para vivermos neste tempo em que nós estamos vivendo. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. É um prazer tê-los outra vez conosco, nesta tarde calorosa. Às vezes é fria, às vezes é muito úmida, com muita chuva. Então temos que agradecer pelo calor, pelo sol, por tudo que Deus nos concede. Ok. Aviso não tenho, a não ser a gravação do CD da irmã, os hinos que... Tem pessoas que não gostam, tem irmãos que gostam demais, não é? Então está aqui suficiente para cada família receber o seu. Na outra quinzena nós gravamos o CD número 1, Louvor e Gratidão, não sei, os hinos cantados pela irmã Silvani lá de Cuiabá. E não sei se os irmãos pegaram o CD Louvor e Gratidão. Quem não pegou, avise para que eu grave para vocês. O CD 2
surpreendente está aqui e vocês poderão levar para casa. Estou também enviando para os irmãos que fizeram pedido pelo website. Inclusive tem um aviso lá na primeira página na internet avisando que quem desejar uma cópia possa fazer o seu pedido. Já conversei esses dias com a irmã Silvani avisando que todas as pessoas ao redor aí no Brasil que estão desejando obter os hinos delas, estaríamos enviando cópia das suas gravações, para que os irmãos também sejam abençoados com esses louvores, não é? Ouvir esses louvores. Ok, nós no culto passado, nós chegamos em uma parte do nosso estudo, onde falamos outra vez da nossa visão, do que os nossos olhos veem e que nós não vemos com estes olhos aqui. Isto é apenas uma peça que Deus colocou em nosso corpo, na nossa matéria, e esta peça, este órgão, globos oculares, ele tem a capacidade de captar as cenas como uma câmera também registra, como um olho mágico da porta, não é? Uma filmadora faz, uma máquina fotográfica faz, aquilo é baseado na íris, nos olhos humanos. Então, isto é apenas um acessório que usamos. E estes acessórios que temos, esses dois olhos, captam, vamos dizer assim, a imagem do objeto, transmite impulsos para a nossa mente, para a nossa visão intuitiva, e na verdade você vê com a sua mente, não com seus olhos. Se você não tivesse a mente para fazer o processo, não é? E esse processo vem através de definições. Então nós chegamos nessa parte sobre definições. Alguém pinta para você um quadro, teus olhos veem esse quadro e passa aquilo para a tua mente, e lá na tua mente você define o que é aquilo. E aí você tem a definição do azul, do vermelho, do roxo, do carro, do cavalo, ou seja, o que for. E nós lemos algumas coisas no sermão Olhe, onde o profeta de Deus disse que quando você é chamado a atenção para olhar para alguma coisa, é porque primeiro alguém viu e deseja que você também capte aquilo. Agora, se você não tem olhos para ver, você vai depender que alguém defina para você o que está ao seu redor. Então, digamos, se um cego, ele deseja saber como é um carro e você vai ter que definir. Agora terá que falar de tantas peças para ele e não sei que quadro mental ele vai projetar sobre o carro. Então, muitas pessoas, elas não conseguem captar a imagem real do que está acontecendo ao redor, porque ela não consegue ver. E elas não são cegas, naturalmente não são cegas. Muitas coisas que eu enxerguei antes de vocês, que eu vi antes de vocês, eu poderia seguir adiante com o meu aprendizado e com a minha visão sobre determinadas coisas, determinadas áreas da vida espiritual, e vocês seguiriam adiante com aquelas imagens que vocês tinham e nunca iriam saber o que eu tinha visto, a menos que eu desse a definição para vocês, apontasse para vocês e definisse para vocês o que eu estou vendo. Agora, foi assim que também os olhos do vosso entendimento foi aberto, e acredito que vocês estão conseguindo ver o que eu tenho visto ao longo desses anos sobre o aprendizado de Cristo, porque na realidade estamos falando sobre coisas espirituais do mundo invisível, que não pode ser captado com a nossa mente ou com a nossa visão natural, tem que ser com a visão espiritual. E na Bíblia fala sobre alumiar ou abrir-se os olhos do vosso entendimento. A pregação da palavra é para isto. Então, para prosseguirmos daqui e não falar muito dos cultos anteriores, eu vou ler algumas coisas do que está aqui no sermão Olhe, apenas para prosseguirmos de onde paramos do outro culto. Parágrafo 25 apenas diz: nós estamos todos olhando e depende do que a voz está tentando dizer para você olhar. Alguns de nós estão dizendo: olhe para isto, mas nem sempre você aponta-me uma coisa e eu vejo que você está vendo. Vê? Porque você diz: olhe para isto, e aí eu olho para o que você está olhando e está lá uma imagem. Mas eu não sei a definição daquela imagem, talvez seja a primeira vez que eu esteja vendo.
E eu preciso definir, porque se a primeira vez que os meus olhos fossem abertos e eu enxergasse o azul, eu não ia saber que era azul. Se alguém dissesse isso aqui é branco, eu ia pensar que o azul era branco. Imagine um elefante que nunca tinha visto uma formiga. E ele era muito medroso. E era falar em bicho-papão, o elefante corria. E alguém chegou para o elefante e disse: você não sabe, tem um bicho muito esquisito por aí. Tem um bicho na floresta muito complicado. E como é esse bicho? Olha, só o nome já dá arrepio. Como é que é? Formiga. E o elefante, coitado, abanava aquelas grandes orelhas maiores do que as minhas, né? Nem tanto. E misericórdia. Me avisa quando esse bicho aparecer. Me avisa quando esse bicho aparecer. Bem, ele nunca tinha visto. E se ele visse aquele pequeno, se ele conseguisse enxergar aquele pequeno inseto, e ninguém dissesse para ele que era formiga, ele não queria saber, ele não ia ter nenhum temor daquilo, e está esperando uma coisa bem maior do que ele. Então, uma coisa é alguém te falar algo e dar a definição daquilo para você. E de acordo com a definição que você tenha, você vai formar uma imagem mental sobre aquilo. Vê? Você vai formar uma imagem mental. Agora, quando você aprende a controlar os seus sentidos do corpo, você pode, apesar de eles serem ruins para a nossa vida espiritual, nós aprendemos ao longo desses cultos, dessas palestras, que podemos utilizar esses sentidos para o nosso bem, Então depende de como você foca, de como você olha a coisa, ou de que imagem está lá dentro de você. Porque na realidade o problema não está fora, já está dentro, não é? Então, se você não tem uma imagem boa lá dentro, o que você olhar vai ser ruim para você. Um exemplo disso: há 3 ou 4 cultos atrás nós falamos sobre Eva, e ela com seus olhos naturais todos os dias via a nudez de Adão, e Adão com seus olhos naturais todo instante via a nudez de Eva. Porém, na sua mente não existia nenhuma maldade quanto a esse tipo de coisa, e por isso para eles aquilo era algo natural. Não lhe causava nenhum estímulo, não lhe causava nenhum desejo carnal de maneira nenhuma. Vê? Mas o que aconteceu depois? Quando lá dentro alguma coisa foi mudada e a serpente injetou ali outro tipo de conhecimento, então algo aconteceu e eles começaram a olhar um para o outro com outro entendimento. Vê? Foi assim que aconteceu. Então, primeiro é mudado lá. Então aquilo que a tua mente alimenta é o que vai dominar teu corpo. Vê? Ok. Depende do que a voz está tentando dizer. Olhe para isto. Se for uma igreja, nós estaremos dizendo que queremos mais tantos membros este ano. Está tudo bem? Mas a voz que eu estou tentando te dizer nesta manhã é como o escritor desta epístola. Nós cremos que foi Paulo, e está dizendo: olhando para a vinda de Cristo pela segunda vez, esperando por ele para fazer isto, você tem que ver algo antes de poder falar para alguém olhar no que você está vendo. Então você tem que primeiro ver. Se você não conhece a verdade, você não vai poder passar a verdade para as outras pessoas. Aqui estamos tratando da visão, do sentido de ver. Mas, biblicamente falando, ver não é enxergar com estes olhos. Ver significa entender. Ok, porém isto vocês já sabem. Deixe-me concluir aqui este pensamento para seguirmos adiante quando ele começa a falar sobre o milênio. Vejamos, parágrafo 28. Eu acabei de terminar uma série de cultos sobre os últimos 7 selos. Quem estava aqui no outro culto lembra disto? Que nós chegamos nessa parte, né? Chegamos nessa parte aqui. Eu acabei de terminar uma série de cultos sobre os últimos 7 selos. E encontramos que neste 6º selo há uma grande interrupção na natureza. Uma grande interrupção. Já foi interrompido uma vez no tempo de Noé, e as águas foram cobertas, aliás, e a terra foi coberta pelas águas do dilúvio. Falamos disso também no outro culto. Ok, como aprendíamos, quando era criança, o que minha mãe falava sobre isto, que o esposo dela, minha mãe contava que Noé ia trabalhar e antes de sair dizia para a esposa: olha, cuidado, quando você vê minar água pelo fogão, apagando fogo, minar água pelo pé da parede, corre me chamar que é hora de entrar na arca.
Então, claro, não está assim na Bíblia, né? Mas o povo antigo não lia as Escrituras. Eles passavam as histórias de pai para filhos, e foi assim que eu aprendi muitas coisas sobre a Bíblia, até que eu fui ler por mim mesmo e ver o que era ficção e o que era fato, não é? Ok, mas Noé nunca tinha visto água cair lá de cima, porque a terra era regada de baixo para cima. E Deus, quando disse a Noé, olha, vai chover, a água vai cobrir a terra, e Noé começou a pregar isso para as pessoas, Noé estava falando, veja, mas as pessoas não conseguiam entender, se convencer do que ele estava falando, porque eles não tinham nenhuma imagem mental de como seria isto, cair água lá de cima, onde não tem água lá em cima. Mas por que Noé podia ver isto claramente? Nós lemos aqui no outro culto, onde William Branham disse que Noé teve uma experiência com isto, e ele viu isto pela fé. O que significa isto? Ele recebeu revelação. Então não dependeu do físico, do sentido da visão física. Ele estava dependente da visão espiritual que estava na sua alma, porque a revelação ela vem direto na alma. E quando Deus disse para ele o que ia acontecer, ele pôde então entender claramente e trabalhou de acordo com o entendimento que ele tinha. Mas os outros não puderam ver o que Noé via, porque os olhos do entendimento deles não foram abertos para isto. Vê? Bem, aqui o profeta está dizendo que haverá uma interrupção na natureza. E você diz isto, que o mundo está prestes para entrar neste problema sério. Pedro disse que os elementos em fogo se desfarão. O que você pode ver, não importa o que seja, prédio, casa, avião, tudo, árvore e pessoas, tudo isso será desfeito pelo grande fogo que vai vir. Agora, isto foi registrado nas Escrituras há mais de 2000 anos atrás. Mas me diga, você fala isso para as pessoas hoje, com essa modernidade, com tudo crescendo e aumentando, eles vão conseguir entender isto? Não, senhores, eles nunca se convenceram disto e por isso não se convertem. Vê? E resultado, eles nunca vão ver o que você está vendo. Então eles riem de você e dizem, isso não pode acontecer, porque eu creio num Deus bom e Deus não vai destruir esta humanidade tão boa. Espere e verá. Haverá uma interrupção neste sexto selo. Há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra convulsionam. Vai entrar em convulsão. A igreja passa por uma limpeza. Israel passa por uma limpeza. E todas as coisas passam por uma limpeza sob o sétimo selo, para que o milênio possa começar. Eu parei aqui no outro culto. Eu lembro muito bem. Interrupção na natureza. Tudo passará por uma purificação para que o milênio se dê início. Nós aprendemos em cultos recente, bem recente, na outra semana, que no plano original de Deus, o que Adão faria? Deus pegou Adão, o homem espírito, colocou no corpo de carne, deu a ele o domínio e o governo sobre a terra, e ele teria aqui 1000 anos, um milênio para viver naquela paz, naquela bonança. E ele iria até a árvore da vida, comeria deste fruto, não é, desta palavra viva de Deus, e viveria eternamente. Então ele sairia do Éden, ele sairia daquele período de tempo ali de 1000 anos e entraria então no milênio. Vê? Porém, antes de ele participar da árvore da vida, o diabo entrou em cena através da serpente e fez com que ele participasse da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. E ao fazer aquilo ele perdeu, ele caiu desta posição. Então, para que o homem não comesse da árvore da vida na condição de caído, porque se ele participasse disso, ele viveria eternamente em queda, numa situação miserável, Deus proibiu o acesso à árvore da vida. E teve aí esse período de 6.000 anos para que houvesse toda esta mudança, todo esse quadro, todo esse sofrimento, vê? Para que o homem aprendesse a voltar lá antes da queda e a readquirir o que Adão perdeu. Então, uma vez que nós aprendermos este segredo, que é o mistério revelado, né? O segredo deste mistério que foi revelado, ou uma vez que você obter a chave para esta porta, você então pode comer
da árvore da vida. E o que é isto, a não ser Cristo mesmo, a palavra? Minhas palavras são espírito e vida. Tirou o espírito, o corpo tomba. Vê? E nós estamos nos revestindo desse espírito através da palavra para que este corpo seja transformado e não tombado. Transformado. Agora veja, estamos neste processo, nos alimentando desta palavra, até o momento de podermos crescer, mudar de fase, mudar de crescimento e passarmos então para o milênio. E do milênio entraremos na eternidade. Tudo isso depende do quanto você está disposto a aprender. Não pense que é um passe de mágica, não pense que é uma fórmula mágica que de uma hora para outra, mudei, já não tenho mais aqueles desejos, estou livre daquilo. Não, senhores, é um processo, E nós temos que aprender e aprender muito. E sabendo Deus que o aprendizado no tempo do fim teria que ser de forma constante e rápida, William Branham disse, uma obra rápida rodeará a terra. Deus mesmo tem vindo para nos ensinar a sua palavra. Você não está sendo ensinado por um homem, não depende de quem quer que seja, nem de mim, nem de você. Depende de Deus mesmo nos ensinar sobre suas verdades. E se as pessoas estiverem cansadas de aprender, está ruim. Porque teremos um período de 40 dias ou mais disto, né? O irmão Branham disse que é aproximadamente esse período de tempo, e será um período de aprendizado. O alfa se repete no ômega, outra vez. E o que é que vamos aprender nesse período de tempo? Bem, o que eles aprenderam lá no alfa foi, Jesus lhes falou coisas referentes ao reino dos céus. E eu não acredito que vamos aprender coisas sobre a terra. No período de tempo que estivermos aqui antes de subirmos, já fora dessa dimensão, já fora dos olhos vistos das pessoas, nós teremos um aprendizado. Teremos um aprendizado constante. Eu diria que é um curso um curso bem mais avançado. Será um curso tão avançado que não vai depender dos nossos sentidos naturais. Para começar, já estaremos fora deste corpo que está sujeito a 3 dimensões. Vê? E isto para quê? Para irmos para a ceia das bodas. Depois disso haverá a eternidade, mas antes de entrarmos na eternidade em si, teremos que estar pronto para o aprendizado do milênio, onde seremos ensinados pelo próprio Senhor Jesus, Deus mesmo encarnado em seu Filho, nos ensinando durante o período do milênio. Será um aprendizado constante. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, William Branham disse que o milênio é um período de santificação mais ampla. Então você já pode mais ou menos entender que tipo de aprendizado teremos lá, que tipo de palavra poderemos assim, Deus estará nos ensinando ali no milênio, para que possamos depois disso entrar para a eternidade. Gente, isso é muita coisa, viu? Mas precisa de um período de limpeza antes disso, e é o que o profeta está dizendo, que tudo passa por uma limpeza. A igreja passa por uma limpeza, Israel passa por uma limpeza, todas as coisas passam por uma limpeza sob o 7º selo. Para que o milênio possa começar, será necessário que haja uma limpeza primeiro, ou uma purificação. Então significa que toda impureza será eliminada. Tudo é extraído sob o 7º selo, ou debaixo do 7º selo, tudo terá que ser tirado, todas as aparas, é o controle de qualidade. Quando eu falo sobre o 7º selo, debaixo do 7º selo, isto é sobre os cuidados de Deus mesmo, debaixo do trabalho de Deus mesmo, o anjo forte que desce com o livro aberto, dando cumprimento a estas coisas, Apocalipse 10, e dá logo o início, o 7º anjo tocará a trombeta e o mistério será revelado. Então, se você tem escutado o som da trombeta do 7º anjo, você tem que procurar entender o que ele disse, para saber como é que Deus purifica a igreja nesse tempo do fim, e como que é que a igreja debaixo do 7º selo, ou na presença de Deus, passa por esse período de purificação, ou de santificação. E isto é para que o milênio possa começar, tem que haver uma limpeza primeiro, e essa limpeza tem que começar de dentro para fora. E é isso que a igreja de hoje precisa, e é o que nós queremos mostrar a você, com esses cultos onde falamos sobre os nossos sentidos, é que nós precisamos de uma limpeza antes de qualquer coisa possa partir de Deus para você.
nós primeiros temos que passar por uma purgação. Tem que ser purgado. Mabel falou aqui sobre esfregar. Foi? Esfregar a roupa para tirar a sujeira. As pessoas querem as coisas de Deus, querem ser abençoadas, que Deus cuide, que Deus guarde, tudo. Mas antes de alguma coisa partir de Deus para você, é melhor você passar primeiro por uma purgação. Quantos doentes, paralíticos, cegos, aleijados, ou seja o que for, que vinham para a fila de oração para estar ali na presença de Deus mesmo, o qual estava ungindo a uma carne, ungindo a um homem, vindicando como seu porta-voz aqui na terra. Quantos entravam na fila de oração? E eles eram orientados o quê? Antes de vir buscar alguma coisa de Deus, antes de entrarem naquela fila de oração, primeiro se acertasse com Deus. Primeiro se limpassem, confessassem seus pecados, pedisse a Deus perdão e misericórdia para poder vir buscar alguma coisa da parte de Deus. Isto era orientado, e aqueles que não faziam isto eram repreendidos diante de todos, seus pecados eram mostrados à vista de todos ali. Vê? Com Deus não se brinca. Queremos que Deus nos guarde, que Deus nos guie e tudo, mas não podemos esquecer disso. Antes de qualquer coisa possa começar a partir de Deus para você, nós temos que ter primeiro uma purgação. Temos que estar disposto a entrar dentro das exigências. Bem, quando a gente olha e vê as coisas agora que estão acontecendo nas situações atuais, da maneira que nós estamos, da maneira que nós vivemos, nós podemos ver que tem alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer com nossas vidas diante de Deus para poder este programa de purificação ter continuidade conosco. Lembrando disso várias vezes, Igreja do Deus vivo, nós não podemos continuar como estamos. Alguma coisa tem que ser feita. Mas para nós que nos foi ensinado a olhar para Cristo, e esse olhar para Cristo, ou ver Ele em aproximação a você, foi dito que o inimigo vem como corrente de águas. Eu não sei, não recordo como foi que pregamos sobre isso da outra vez, quando falamos o que é o inimigo vir como corrente de águas para você, como grandes levantes. E o que o Espírito faz é que uma bandeira em seguida é hasteada. Uma bandeira é hasteada. E esta bandeira não é uma bandeira branca, não é uma bandeira de paz para com o adversário. Esta bandeira, quando você apresenta, não pode ser outra coisa a não ser a própria palavra de Deus. Faz com que as águas parem, faz com que as vozes se silenciem. E essas vozes se silenciam não é porque o inimigo vai parar de falar. Ele vai continuar falando, blasfemando, te acusando, te atingindo, te tirando a terreiro, como dizem os antigos, te tirando a terreiro. É que esta voz do inimigo e vingativo, como diz a Escritura, não poderá te atingir, porque você não tem ouvidos para ouvir tais coisas. Você está surdo para com a voz do adversário. Você só tem voz para entender a palavra de Deus. Amém. Ele vem com toda a enxurrente de coisas que atinge os teus sentidos, que atinge a tua visão, audição, paladar, tato, tudo. Porém, a bandeira do Espírito está hasteada porque na tua alma tem a palavra de Deus. E assim, a tua vida sendo dominada pela fé, a fé, que é o super sentido, domina todos os outros sentidos. E aí o inimigo fica amarrado. Não tem como você, vamos dizer assim, vencer o adversário, a menos que você consiga vencer a si próprio. Se você conseguir trancar as portas, para o adversário não entrar, ele não vai derrubar a porta. Não, lá dentro diz, essa casa é reservada para Deus. Está ocupado aqui já. Você não vai chegar na casa, quem quer que seja, abrir a porta e colocar seus móveis lá dentro. Você já viu alguém fazer isto? Eu vou fazer uma mudança, vou escolher uma casa melhor do que a minha, e pega suas mudanças, chega lá, abre a porta, sai daqui que eu vou entrar. Nem que seus inquilinos, você não pode fazer isto. Vê? Moradia é sagrado.
Agora, se a moradia é sagrada, então se o adversário tem em alguém a moradia, aquilo é sagrado para ele, se pudermos falar assim. Veja, para que ele seja expulso de uma moradia, meu amigo, tem que vir um valente muito forte para vencê-lo. Vê? Tem que ser na lei, tem que ser na justiça. E aquela coisa toda. Ele se apossa da casa. O William Branham disse, ele tem direito de estar ali, porque ele encontrou a porta aberta e aquilo estava vazio. E o que é que Jesus disse? Vem 7 espíritos piores, não é? Invade aquele território. Aliás, ele volta, está lá vazio, não está ocupado, e traz mais 7 para fazer o banquete. Vê? E diz que a situação é pior do que o primeiro estágio. Agora, ok. Se você consegue fechar a porta, se você tem tranca para estas portas, visão, audição, paladar, olfato e tato. Se você encontra a chave para estas portas para fechar por dentro, o inimigo pode fazer o barulho que for. Ele pode vir tempestade, né? Tormentas, pode vir enxurradas, vento. Jesus fala uma série de coisas, não é? Uma série de coisas. E diz que vai combater aquela casa, mas não pode prevalecer. Ela está edificada sobre a rocha. Onde é que essa casa está edificada sobre a rocha? Que rocha é esta? A não ser a revelação. Amém. Entenda que está edificado sobre a rocha, Jesus explicou muito bem. Porque ele começou esta parábola, ou esses dizeres, falando assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, é igual um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então, como é que você vai ter sua casa espiritual edificada sobre a rocha? Quando você ouve a palavra de Deus e procura cumprir a palavra de Deus, então você encontra chave para ir fechando cada um destes sentidos. Então, claro, o inimigo não consegue entrar. Agora, por outro lado, às vezes você até consiga reter dentro de si o guardião, vamos dizer assim, o homem forte, o Espírito Santo mesmo, dentro de si, que é o que guarda a casa. E foi dito, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, não é? Em vão vigia o sentinela, se não for Deus que guarde. Então, você pode ter todo o cuidado possível para que o inimigo não te atinja através da visão, do tato, dos sentidos do corpo. Lá dentro você tem um guardião, o Espírito Santo. Mas entenda que esse Espírito Santo que está lá dentro, com facilidade ele pode alçar voo. Então, o caso aqui não é se você tem uma grande capacidade, vamos dizer assim, de fechar as portas para o inimigo, para que o inimigo não possa entrar. O que vai contar na sua vitória é o quanto você se humilha, o quanto você sai da frente e deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque se você conseguir reter o que você tem, a quantidade de fé que Deus te deu, o amor que Ele derramou em teu coração, o Espírito Santo que está ali, que vem a você através da palavra, se você conseguir segurar isto, então realmente você encontrou a chave mestra para todas as portas. Você conseguiu. Mas entenda que este Espírito Santo, William Branham disse que ele é o quê? Muito sensível. Isso é muito sensível. Com facilidade ele alça voo. E uma vez que ele alça voo, atrair a atenção do Espírito de novo, não é tão simples, não é tão fácil. Você vai ter que provar que realmente o deseja, vai ter que provar para Deus mesmo que você o quer, que o deseja, quer que ele tenha preeminência sobre a sua vida, e não pense que você pode enganar a Deus dizendo: papai do céu, eu te amo, ou eu preciso de ti, porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece. Então ele sabe se estamos sendo sinceros ou não. Ele sabe se realmente estamos desejosos de tê-lo e de deixar ele ter domínio sobre nossas vidas, predominar sobre todas as nossas vidas. Ele sabe o quanto que o desejamos, ele sabe o quanto queremos. Não é como um casal de namorado que estão ali e um diz: eu amo demais ela, mas ela já diz: eu sinto por ele só uma afeiçãozinha, ou eu tenho um dó, e com um sorriso o outro que dá, o besta coitado diz: ela está morrendo de amor por mim, e ela apenas está com dó, está com pena, não quer ver ele sofrer e está ganhando tempo. Vê? Com Deus não é assim, não dá para você. Deus não é movido por sentimentos, não.
Deus, Ele próprio é como, vamos dizer assim, é o motor matriz que não precisa de nenhuma força externa. Ele é autossuficiente por si mesmo. Amém. Ele não precisa de sentimento, de sentir como nós precisamos. Nós precisamos estarmos sendo movidos pelo sentido. Eu estava pensando hoje, você encontra uma pessoa aí na rua, né? Um homem, e está ali meio triste, meio maltrapilho, meio a barba lá embaixo, o cabelo todo desgrenhado e não se cuida de jeito nenhum, e aquela coisa toda. Por quê? Falta a baixa estima, né? Está lá embaixo, baixa estima, acho que é assim que fala. Daí a pouco alguém elogia alguma coisa, encontra uma pessoa mais doida que ele, né? E elogia, e tá, um sorriso. Daqui a pouco tá o camarada tomando banho, daqui a pouco tá o camarada cantarolando dentro do banheiro, daqui a pouco tá todo animado. É assim, não é? Dessa forma. Por isso, o que é que as pessoas dizem? Veja o que dizem quem teve problemas familiares. Veja as reclamações dos homens e das mulheres. O que elas falam? Ela começa a desconfiar, ou ele começa a desconfiar, quando ela começa a arrumar o cabelo de uma forma diferente, a usar um perfume diferente e mais animada, ou ela começa a desconfiar porque ele está comprando roupa nova. Claro que isso já fica até como um hipocondríaco, não é? Que na realidade temos que nos cuidar. Mas o ser humano é tão... Eu não sei que palavra usar em um púlpito, numa hora como esta, né? Eu não sei. Mas o ser humano é tão idiota quanto a seus próprios sentidos, que passa um ano inteiro sem se vestir bem, porque diz não precisa, para a esposa ou para o esposo, já me vê todo dia, aquela coisa toda. Mas a partir do momento que recebe o elogio lá na rua, já muda todo o guarda-roupa. Daqui a pouco está fazendo academia, daqui a pouco está fazendo musculação para perder a barriga. É desse jeito. Porque ficou animado porque recebeu um elogio. É assim o ser humano. E eu vou dizer uma coisa para vocês: somos miseráveis porque dependemos disso para termos momentos felizes em nossa mente. Porque o que é que nos deixa contente? O que é que nos motiva? E tem um dia que você está totalmente animado, e amanhece o dia, já toma aquele banho e tal, e vai lá e trabalha com aquele gosto, e tudo rende. Só porque aconteceu algo que você gostou. Só porque alguém te deu uma boa notícia. E isto muda todo o quadro. Ou pode ser tudo ao contrário. Ou um acontecimento ruim, uma notícia ruim te deixa para baixo, e você, se pudesse, moraria debaixo da cama. Movidos pelos sentidos. Enquanto não aprendermos a sermos felizes e estarmos bem conosco mesmo, apenas por estar, por saber que aquilo é bom para nós, e não depender de nada externo, nada de fora, vamos estar aí à mercê dos nossos sentidos e jamais seremos vencedores. Precisamos encontrar esta felicidade em nós mesmos, dentro de nós, sem dependermos de nenhum sentido externo. Porque, entenda, tudo depende da tua mente, de como está a tua mente. Se você depender de acontecimentos, de notícias, de elogios, de sorrisos, de cuidado, de alguém que trata bem, para que você viva bem, coitado de você. E é por isso que as pessoas estão vivendo uma situação de coitados, que é digno de pena, digno de compaixão. Não que eles sejam dignos disso, mas a forma de dizer digno de pena, quer dizer, coitado dele, coitado dela, coitado de nós, que aprendemos assim, desde pequeno. Sim, desde pequeno. Ficamos felizes quando ganhamos um presente, e aquilo muda todo o nosso dia. Uma bonequinha, que coisa boa, ganhei uma boneca, e brinca para lá e brinca para cá, e chama as amigas. Veja que exemplo bem simples. E chama os amigos para brincar com um carrinho e aquela coisa toda. Aquele é o momento de felicidade. Passou aquilo, acabou a novidade, volta tudo, toda a mesmice, a mesma coisa. Aí vai depender de outro acontecimento para te fazer ficar bem. Ora, não somos mais meninos, não somos mais criança.
Esqueça carrinho, esqueça boneca, esqueça elogios, esqueça sorriso, esqueça o outro, esqueça a outra. Você não pode depender de quem quer que seja para estar bem, para cuidar de você, para cuidar de si próprio. Não espere alguém dar um sorriso para você, para poder você dizer, vou tratar dos meus dentes. Você sabe que precisa cuidar disso, tem que tratar disso. E se você não se importar com isso, vai cair um por um. E quando você for cuidar disso, já não tem mais jeito, porque tem até uma certa idade onde você possa cuidar disso para poder usufruir disso lá na frente mais. Vê? Porque são determinadas coisas que deveríamos ter aprendido, ou se tivéssemos dado atenção a determinados ensinos há mais tempo, hoje estaríamos em situações melhores do que o que estávamos lá atrás. Não espere cair os dedos para poder cuidar das unhas do pé. Não espere. Tanto aquele que usa o sapato dia e noite, e aquilo pode causar um mal terrível, porque você precisa de ventilação e ter contato com a terra, você necessita disso, quanto o outro que anda com os pés descalços e sempre acumula sujeira debaixo das unhas. Não espere cuidar disso quando estiver velha, porque eu, na minha idade, já tenho dificuldade de cortar a unha do pé. Já estou quase pedindo para as meninas fazer isso. Vem cá, Poliana, arruma isso aqui, porque a barriga já não deixa mais estar arrumando, está cortando a unha do pé. Vocês sabem, vocês já alcançaram uma certa idade, sabem que tudo isso fica difícil, tudo isso fica complicado. Agora, se você não aprende isso desde pequeno, a cuidar de si mesmo e tal, eu fico pensando aqui, a gente entra nesses detalhes, às vezes não fala muito sobre isso, mas eu fico pensando, por que é que nós, quando chegamos a uma certa idade, ficamos tão desleixados que andamos com os bolsos virados para fora? Já percebeu isso por aí fora? Veste a calça e não olhe, aquele negócio pendurado, não sei se é para dizer que não tem dinheiro mesmo, não é? Bolso avessado, veja, quando você era rapazinho, você não era assim, né? Oh, mas eu já estou velho. Pois bem, seja um velho cuidadoso, um velho enxuto, como diz, né? Cuidadoso. São coisas tão simples, que quando você olha, já mostra que aquela pessoa por dentro não está bem, porque em alguma parte tem desleixo, tem um certo desleixo. Por que será que quando chegamos a uma certa idade o cinto fica totalmente ao contrário, fica para esse lado? Não conseguimos colocar a fivela, isso? Não conseguimos colocar a fivela no lugar certo? Fica um palmo de diferença torto aqui do lado, não mudou a frente, não é? Não é possível que as rugas são tanto assim que você ficou torcido de lado. E aí eu me pergunto, e por que será que os mais novos, esposa, filha, não arrumam? Bem, elas não querem talvez constranger, eu digo, é velho mesmo. É bom você cuidar desse corpo. Às vezes acontece, né? E tem pessoas que têm isso aqui muito, muito cheio, não é? Tem irmãos, tem homens que têm a sobrancelha muito cheia e nem para fazer assim. Quando namorava era direto frente do espelho, lambendo a mão, passando a sobrancelha. Não é bem assim, mas é a forma de falar. Aí aquilo cai por cima dos olhos, aquela coisa toda. Quando não é 8 é 80, as mulheres tiram e passam um lápis, né? Passa um lápis. O pior que fica bem complicada a coisa, fica parecendo aqueles homens que se travestem de mulheres. E os homens, por outro lado, quando não é 8 é 800. Eles deixam cair por cima dos olhos. Desleixo. Estava nada a passar assim, ia arrumar um pouquinho, não é? Então, como as pessoas descuidam, estou dizendo isso porque, assim como as pessoas descuidam da vida natural ou do seu exterior, do lado de fora, também não estão preocupados com o espiritual. E não vem me dizer que não, é porque eu sou simples, mas a minha vida está no altar. Isso é boca, isso é palavra. Realmente, se dentro está tudo bem, isto é expressado pelo lado de fora. Se lá dentro você está bem, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é feio ou bonito, não importa se você pode ou se você não pode, se tem condições ou não, mas com o pouco que você tem, você pode fazer bem e bonito, com o pouco que você tem.
É a casa simples que você tem, que você pode cuidar dela e deixar um brinco. Eu falo isso para vocês, que eu mesmo não sei cuidar, não. Eu mesmo não sei cuidar. Mas uma dona de casa não precisa dizer: fulano tem uma casa tão bonita, a outra irmã tem uma casa tão bonita, se a minha fosse assim. Você tem que cuidar da sua. O chão batido, olha, o chãozinho batido de terra, né, como onde nascemos, mas todo dia tinha alguém ali passando a vassoura de mato que tirava, jogar água para assentar a poeira, tirava a turma para outro cômodo e varria, ficava tudo bonitinho. Era só varrer, a gente sentar para sujar de novo, brincar dentro de casa. Mas uma casa cuidada, planta, as plantas, né? As plantas, eu lembro que minha irmã, eu já falei isso para vocês, e aquilo eu admirava e admiro até hoje. Foi assim que eu aprendi a ler. Simplesmente plantava aqueles pés de palmeira em latas de querosene, e com o tempo, claro, aquilo enferruja, né? Coloca água e aquilo pega o ferro também da terra, não sei, e aquilo vai enferrujando. Então ela pegava jornal, folha de revista e colocava ao redor. Dia de domingo, né? Do sábado para domingo, que era final de semana, tinha que estar bonito, chegava as amigas em casa. Hoje as amigas vêm aqui em casa, minhas amigas vão me visitar, e do jeito que está o quarto, elas entram para bagunçar mais ainda. Mas antes não, tinham cuidado, tudo no lugar, porque já vinha aquela ideia de dona de casa, nesse tempo as moças brincavam de casinha, chamavam as amigas para enfeitar pé de árvore como se fossem casas. Mas hoje elas não pensam mais nisso, pensam em ganhar o mundo, né? E aquela coisa toda. Pois bem, isto é simples, uma casa pobre, simples, porém as coisas no seu devido lugar. E isso, quando se trata da casa natural, você pensa agora na sua casa espiritual. Eu não entendo muito, eu não tenho muito entendimento, eu não consigo captar essas coisas, é demais para mim. Ok, até que ponto você entendeu? Até que ponto você conseguiu crer? Qual o tamanho da medida de entendimento que Deus tem te dado? Pois bem, se te deu 10% e me deu aí 30% ou 60%, então a tua capacidade é com esses 10% você chegar lá, você tem que vencer com esses 10% que Deus te deu. Amém. Porque alguns vai produzir 30, outro a 60 e outro a 100. Quem ganhou 2 talentos apresentou 4, quem ganhou 5 apresentou 10, e assim sucessivamente. Agora, se você ganhou somente 1 e não trabalha com aquilo, não produz como aquilo, você será chamado de servo infiel e será chamado para uma cobrança. Entenderam essas coisas simples assim? Eu creio que isto é suficiente para o nosso aprendizado de hoje. Não pense que é porque eu não tenho que pregar, porque eu tenho aqui ainda 2 páginas de anotação. Eu não li, eu fiquei, digamos aqui, olha, eu tenho uma página de anotação, e desta página de anotação eu li para vocês 2 citações. Isto aqui, né? Então, se eu for estudar com vocês o que está anotado aqui em 2 páginas, nós teríamos aí um culto de 1h30, 2 horas, como aqueles cultos do irmão Abel. Então, acredito que será apenas estes comentários para vocês hoje, né, sobre cuidado. E uma vez que você veja o cuidado que tem lá no homem interior, daquilo que é captado fora, leva aquilo para dentro e passa por tudo um processo de filtro, e lá dentro a alma vai fazer agora a escolha, lá na alma, se tem revelação, se tem fé, se diz isso serve, isso não serve. Eu até poderia fazer isso, mas não convém para mim, como filho de Deus, não convém para mim. Isso aqui até tudo bem, mas não me edifica em nada. Então, para ficar no que está, o mundo está no que está e não quer mudar, mas nós queremos avançar. Amém. Se não edifica, eu não vou ficar parado aqui todo o tempo com ideia de criança, eu tenho que cada dia estar edificando palavra sobre palavra. Então Paulo disse: essas coisas não me convêm. Então este é um cuidado que tem lá no homem interior, de separar as coisas. Vê? E uma vez que tem esse cuidado lá dentro, depois tudo tem que ser trabalhado em conjunto para que por fora isso seja apresentado, o que tem lá dentro. Eu estava conversando com um rapaz, como eu já falei para vocês sobre um joguinho que eu tenho entrado de cabeça,
porque neste jogo eu também posso, vamos dizer assim, ser o que sou, né? Fazer o trabalho que eu faço, de forma, como eu diria, de forma encobertada, não sei se é assim a palavra. A vocês eu ensino de forma declarada, claramente. Lá eu consigo ensinar de forma acobertada, não? Eles nem sabem que eu estou ensinando. Eles nem sabem que estão aprendendo. Eles nem sabem que estão sendo instruídos. E há um jovem que eu admiro o comportamento dele. Eu disse: você é religioso? Ele disse: sim, eu sou evangélico. Aí ele disse: por quê? Eu falo como um evangélico? Aí eu disse: não, eu sabia desde o primeiro contato que eu tive com você. Mas o que é que eu fiz? Eu disse: você não fez nada, você só consegue expressar sempre o que você tem por dentro, sem ver o rapaz, sem conversarmos sobre a palavra, sem conversarmos sobre nada, mas só em ver ele escrevendo para as outras pessoas, a gente percebe que é uma pessoa diferente. Então, o interior da pessoa, você não tem como esconder isso, por mais que você queira. Outra jovem não conseguiu seguir adiante, saiu fora, desistiu. Era uma pessoa que não tinha paciência, não acatava conselho e tudo, também evangélica. Porém, o seu interior, vamos dizer assim, está em convulsão, né? Seus 17 anos. No entanto, outros, apenas por escrever, já demonstram o que tem lá dentro. Então, que isto também possa acontecer conosco. Isto acontece conosco. Quando você interage, as pessoas sabem. As pessoas conseguirão saber quem você é. Paulo chegou a dizer que você seja como uma carta lida, escrita e lida, escrita por Deus, possa ser lida pelos homens. Você não precisa estar dizendo: eu estava no monte orando. Não, para dizer que é crente. As pessoas, a conviver com você, saberá que tem algo diferente lá dentro, que faz com que você não haja diferente das outras, por mais que até você tente, por mais até que você queira. Como o irmão Brando tentou beber, tentou fumar, não é? Tentou matar os amigos, descarregou o rifle nas costas dos camaradas, mas veja, o tiro não saiu. E se tivesse sido permitido aquele tiro sair, com certeza Deus teria feito disto algo totalmente diferente do nosso entendimento. Assim como Deus fez aquela espingarda não disparar nenhuma daqueles cartuchos, e depois que as crianças correram, ele disparou um a um, todos estavam funcionando. Do mesmo modo, se tivesse disparado, Deus teria modificado toda uma história, dali por diante outra coisa seria escrita, né? Então nós temos que estar confiados nas mãos de Deus e saber que Ele não está aqui para brigar conosco. Deus não desceu para brigar conosco, para raiar conosco, para nos imprensar. Ele desceu à terra para nos ajudar. Por mais que a palavra venha dura contra os nossos sentidos, Deus desceu para nos ajudar, para mostrar o caminho de casa. Só que às vezes tem que pegar o menino pela orelha, né? Porque às vezes ele corre da nossa mão e vai para frente de um carro. Você tem que dar um puxão, sulavanco, capaz de arrancar o braço. Melhor fazer isso do que deixar ele ser estraçalhado por um carro. Como eu fiz com o filho de um pastor, morei na casa dele por um tempo, e eu que muitas vezes ia buscar as crianças, os 3 filhos dele na escola. E uma certa vez que fui buscá-los, as 2 meninas vieram pegadas no braço uma da outra e no meu braço, e antes de atravessar, o menorzinho veio vindo com os coleguinhas, e ao invés de vir segurar no meu braço para passarmos, ele correu na frente para ir o pai estava do outro lado do carro e ele quis primeiro ir para o pai. Bem, mas o pai mandou eu ir lá dentro buscá-los. Mas o guri se apressou e queria ir logo para o carro. E nessa aí, quando ele correu, que passou de frente dos carros estacionados, ele ia dando de cara com o outro que vinha na frente. Eu tive que soltar as 2 meninas e pegá-lo pelos cabelos e arrastá-lo para trás. Mas foi um súbito impulso, vamos dizer assim, um lapso de tempo muito curto. Enquanto isso, o pai do outro lado estava com as 2 mãos na cabeça, assim já. Não sei se resolve segurar a cabeça. Por que na hora do susto você fecha os olhos e segura a cabeça? É para não perder o juízo? Não sei. Mas ele estava lá no volante vendo toda a cena daquele jeito, branco como um papel.
né? Mas eu consegui segurar o menino pelo cabelo, a parte do colarinho assim, foi um tranco bem feio. Às vezes Deus faz isso conosco, porque estamos prontos a nos arregaçarmos aí afora, a cair num precipício. E se você estiver com a corda amarrada na cintura, sorte sua. Se a corda estiver também amarrada num tronco bem forte, né? Na torre forte. Então, às vezes você está com a corda amarrada na cintura e pula. É corajoso, é corajosa, né? Eu vou caminhar por aqui para ver. Daqui a pouco você cai. Sorte sua se estiver com a corda amarrada na cintura. Também o tranco é muito forte. O tranco é muito forte, cair do despenhadeiro e a corda te segurar lá embaixo. Então, às vezes, irmã, está me machucando, isso é muito duro para mim, e a coisa foi só para mim, foi uma carapuça para a minha vida, e a coisa pegou muito feia hoje. Deus não está aqui para nos fazer mal, porque Ele é a pura bondade. Deus desceu para nos apontar o caminho de volta. Amém? Irmão Vicente, faça essa oração final. Faça essa oração final e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Obrigado a vocês que vieram hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, parece simples, mas é profundo, ó Pai. Às vezes ouvimos por parábolas, mas o Senhor tem nos dado entendimento para compreender o que nós temos ouvido nesta noite e que temos para ouvir se haver tempo para isto. Nós pedimos que a Tua graça permaneça. Esta é a razão, é a causa de o Senhor ter descido nesses últimos dias. É para isto, ó Pai. É para nos purificar, para nos preparar para a hora que se aproxima. Por isso nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que essas palavras simples e humildes possa ficar gravada em nosso conhecimento, em nosso entendimento. Ó Pai, que não venhamos esquecer do que temos ouvido nesta noite. E o que nós temos ouvido há tempos atrás, que tem ficado gravado em nossos corações, em nosso sentimento. Por isso te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu mais uma vez, de poder estar aqui ouvindo, ó Pai, do Senhor. Podemos dizer que é do Senhor, não do homem, do Senhor, direto aos nossos corações, aos nossos entendimentos. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Leva-nos de volta, ó Pai. Guarda-nos, protegendo debaixo de Tuas mãos potentes. Os nossos irmãos distantes que têm acompanhado conosco, que sejam abençoados. Que essa bênção possa atingir todos os Teus filhos na face da terra. No nome de Jesus Cristo, te pedimos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Abençoa um ao outro, irmãos, no nome de Jesus.